Tira aí, parece que virou o Tele Santana. Parece que virou o cara mais importante do mundo porque tá assumindo o Flamengo. Foi um bom jogador, gente boa, mas já tá parecendo que, nossa, desceu Deus. Desceu Deus pra dirigir o Flamengo. O cara tava no Sub-17, é jogador até o ano passado, e se ganhar o jogo hoje, a imprensa carioca já vai colocar ele na seleção brasileira. Vamos lá, Veloso, o que você pensa do Felipe Luiz aí? Eu até me surpreendi com a decisão do Flamengo de dar essa oportunidade pro Felipe Luiz, né? O Flamengo tá numa semifinal de Copa do Brasil, pra mim tá fora do Brasileiro, mas enfim, poderia brigar por algo ainda na competição e manda o Tite embora e não traz ninguém. Não sei, acho que é porque estão apostando tanto no Felipe nesse momento. Não tem uma expressão como o treinador ainda. Não fez nada. É uma carreira que está se iniciando. O que você pensa do treinador que assume agora, que era do Sub-17 e a imprensa... Não, vocês não têm ideia que eu tava vendo. Eu gosto de ver televisão pra caramba. Eu sei que muita gente que trabalha na televisão, que é comentarista, nem a jogo assiste. É verdade ou é mentira? Verdade. Não é verdade? Muito. A maioria não assiste jogo. Eu assisto tudo quanto é jogo. Adoro assistir a TV Cultura, né? Com o menino que narra, com o Jameli. E vou assistir. Vou pro Oranguense e Monte Aprazível. Eu larguei. Né? Porque vocês perderam. Não, tudo bem. Então, eu gosto de todo tipo de jogo. Eu gosto de assistir. Você assiste um jogo ali, um jogo lá. Você assiste 3 jogos ao mesmo tempo, que hoje na Premiere dá pra fazer isso, né? E eu sou assinante da Premiere, né? Então é o seguinte, meu irmão, eu tava vendo uns caras falar que desceu Tele Santana, desceu Filipão, desceu Abel Ferreira, desceu Jorge Jesus, assumiu o Flamengo. E eu tô falando isso antes do jogo, hein? E os caras acham que ele vai ser o maior treinador de todos os tempos. Os caras entrevistaram o Simeone, pode vir a ser? Pode. Mas tá certo um clube como o Flamengo, que mandou um monte de treinador embora, 50 milhões de multa, você para disputar uma Copa do Brasil, você perde a Libertadores, você deixa o brasileiro, aí você contrata um treinador que não é treinador. Olha a bagunça que é esse time. E todo mundo paga pau pros caras. Se fosse o Corinthians, vocês iam estar dando pau. Vocês três iam estar dando pau no Corinthians. Eu já acho que foi por isso que você tá... O que você tá falando foi por isso que o Flamengo Você fez. Não, craque Neto, pra você continuar aqui. Que isso, a galera... Olha só, foi por isso que você tá falando que o Flamengo... O quê? O quê? O quê? Tô brincando. Eu sei disso. Que você tá falando que o Flamengo tomou essa decisão. O Flamengo errou muito ano passado e os anos anteriores com troca de treinadores que não surtiram mas por que ele não trouxe o Luiz Castro pra ficar mais 2 anos? Conseguiram financeiramente. Não, mas tentaram? Tá. Não sabia. Souza... Eu acho difícil, eu confio na fonte do Nicola, mas eu acho difícil o Flamengo ter corrido Marcos Braz, o cara mordeu quase o pinto do cara. Se o pipi do cara tivesse pro outro lado, ele tinha arrancado o pipi do cara. Aí mordeu a virilha. Como é que um cara que é vereador, cara é o cara que manda no Flamengo, num shopping, ele morde a virilha do cara, aí o cara chega em casa, o moleque, ele chegou em casa e falou, bem, dá uma olhada aqui, ó, o Marcos Braz mordeu minha virilha, quase tirou meu pipi. Aí a mulher dele acreditou. Você tá com amante, truta. Fala pra mim, pode falar, vamos terminar o casamento. Não é isso, é nesses caras que vocês acreditam? Mas o vídeo veio e comprovou, né? Salvou o casamento dele. Não, o cara mordeu a virilha do cara. Vocês acreditam nesse tipo de gente? Nicola? O craque, assim, o Flamengo precisava de uma mudança no comando técnico logo depois da eliminação pro Peñarol. Pra mim isso era líquido e certo. E a informação que eu tenho é de que houve uma tentativa no Luiz Castro, que pede mais de 3 milhões de reais e não quer trabalhar nesse ano. E aí, diante da... Mas pra quem pagou 50 milhões de multa, 3 milhões não é nada. O Felipe é o 13º. Na verdade, Veloso? O Felipe dá menos de um ano. Um ano daria 36 milhões. 39, com 10. Com 10, 39 milhões. O Felipe Luiz é o 11º técnico da era Landim, que termina agora em dezembro, né? E também por conta da eleição, os caras precisavam de uma mudança. Você viu a empáfia que fala, tá certo? Empáfia. Do dirigente do Flamengo dando uma entrevista? Marcos Braz? Falando ontem. Vocês viram isso? Não é desgastante, não é uma coisa incrível. Quem que é esse cara no Flamengo? Quem que é ele? O que ele representa pro futebol, né? Mandar o Tite embora é jogar pra torcida, jogar pra galera no momento de eleição, né? Ser vergonhice, né? Eleição. Ser vergonhice, jogar pra galera, tirar o Tite, comissão técnica, que pra mim foram péssimos dos... Mas não é jogar pra galera? Esse tipo de gente? Até porque, se fosse pra trocar o comando, você teria que trazer um treinador de peso. E o Felipe Luiz, que pode até vir a ser um grande treinador, hoje não é.
Hoje não é, principalmente pro Mas momento sabia? como esse. Todos os caras Não que quero deram, falar mais desses caras aí, não. todos os caras que deram certo no Flamengo foram chegados sem expressão nenhuma. Pô, os caras Dorival, arrebentam o Carlinhos. Rogério Ceni, ele ganhou. Ganhou 3 títulos. Brasileiro, Supercopa e o Campeonato Carioca. 3 títulos, vocês arrebentam ele. E o Dorival Júnior, Copa do Brasil, Libertadores. Os caras. Esse rapaz aí que mordeu quase o pipi do rapaz aí, que quase teve que implantar aí, mordeu a virilha. Esse cara aí que é vereador, que vocês votaram nele, que ele manda no Flamengo, que ele disse na entrevista ontem. Mas o Klopp ficou 4 anos sem ganhar uma Champions League. Que tá usando a torcida pra pedir voto pra ele no domingo. Isso, e tá usando a torcida. É nesse tipo de gente que vocês acreditam? Se vocês acreditam nesse tipo de gente, beleza. E o Felipe Luiz não perdeu tempo, surpreendeu e fez primeiras mudanças no Flamengo. Diretoria do Corinthians se confunde e vai ter que pagar a multa ao Mengão. Calendário dos jogos do Flamengo no mês de outubro e muito mais você vai ver agora. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo. Na manhã desta quarta-feira, hoje é dia de Flamengo e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, botãozão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar, a começar dos jogos do Flamengo nesse mês de outubro. Esse mês o Flamengo vai entrar em campo 5 vezes, são eles. Agora no dia 2 vai jogar contra o Corinthians, a semifinal, que é hoje, né? No sábado vai jogar contra o Bahia, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 17 vai jogar contra o Fluminense, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 20 vai jogar contra o Corinthians, que é o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. E no dia 26 enfrenta o Juventude pela 31ª rodada do Brasileirão. Esses são jogos já marcados. Ontem a CBF soltou a tabela detalhada do Brasileirão da 30ª e da 31ª rodada. Então são esses os jogos já marcados do Flamengo nesse mês agora de outubro. Óbvio que nesse período aqui, ó, do dia 20 ao dia 26, pode se encaixar aquele jogo contra o Internacional, jogo que o Flamengo está devendo. Não é um bicho de 7 cabeças e não vai causar espanto em ninguém caso a CBF encaixe nesse período, que é a semana que tem o jogo da Libertadores. E aí, como o Flamengo não está mais na Libertadores e o Internacional não disputa nem Libertadores e nem a Sul-Americana, pode ser que encaixem esse jogo do Flamengo aí nesse meio. Por falar em Internacional, deixa eu falar daquela situação que houve com o Carlinhos lá na Arena do Grêmio. A informação que saiu é que o STJD decidiu arquivar o caso, porque o Grêmio meio que soltou uma nota ali, provando que houve uma confusão, que o torcedor não teria tido ali um ato com o Carlinhos, e sim, estava meio que zoando, perguntando se ele estava brabinho e tal. Enfim, a situação é essa. Já, segundo a informação que saiu ontem no Globo Esporte, vai ser arquivada, decidiram arquivar ali a denúncia de injúria. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar da diretoria do Corinthians. Irmão, essa diretoria do Corinthians, eu vou falar uma coisa pra vocês, é uma máquina de fazer besteira. O presidente do Corinthians me dá uma entrevista pra imprensa inteira. Fala, não, porque a gente já tem o dinheiro, a gente vai comprar o Hugo Souza, no dia 1º o dinheiro vai cair na conta do Flamengo, e falou, enfeitou um pavão danado. Chegou ontem, cadê o dinheiro? Não caiu. Aí, beleza, por que o dinheiro não caiu? Aí vão procurar, aí vai o jurídico do Corinthians e fala assim, o Augusto Melo,
a gente não pode pagar o Hugo no dia 1º. A gente só pode pagar o Hugo depois do dia 10. Ou seja, ele se confundiu. O dia 10 de outubro é que dá o direito da opção de compra do goleiro Hugo. Ou seja, se o Hugo vai jogar hoje contra o Flamengo, o Corinthians vai ter que pagar 500 mil reais ao Flamengo. E se eu fosse o Flamengo, falava, se não pagar antes, ele não entra em campo. Se o dinheiro não cair aqui na minha conta até 9h44 da noite, ele não entra em campo. Mas eu não sei qual vai ser o comportamento do Flamengo quanto a isso, uma vez que o Corinthians está fazendo uma pressão absurda no jogo da volta. Eu faria uma pressão absurda em cima deles, mas eu perturbaria eles também. Ah, sai fora, pô. Os caras estão fazendo uma bobeira danada nesse jogo da volta. Quer pegar o Flamengo fragilizado, quer pegar o Flamengo todo desfalcado, todo quebrado. É ruim, hein? Eu falo, vocês vão jogar sem o goleiro, vai botar o garoto aí, 17 anos pra agarrar. 17 anos, se eu sou o Felipe Luiz, eu falar, ó, chuta no gol. Chuta bem no gol. Sai fora, rapaz. Quer ser esperto? Eu faria isso se eu fosse a diretoria do Flamengo. Não dava mole, não dava mole. Já ligava lá e falava, ô doutor, já viu que não dá pra pagar, né? Então, se não pagar, se não cair os 500 conto aqui hoje, se não cair hoje, não joga. Acabou. Não tem, mas não tem quais. Vocês não foram pra mídia? Vocês não fizeram um alvoroço danado? Vocês não foram lá? Então, essa é a minha posição. Não sei se o Flamengo vai tomar essa atitude. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar do Felipe Luiz, que surpreendeu com possíveis mudanças, né, no time do Flamengo. Ontem ele deu o seu segundo treino, que é o treino meio que aponta a provável escalação para o jogo de hoje, e a mudança que mais chamou atenção foi a troca dos goleiros. Ele volta com Agostinho Rossi para o gol na Copa do Brasil e deve tirar o Fabrício Bruno e colocar o Léo Ortiz de zagueiro. Lembrando que isso é só uma provável escalação mediante ao que foi o treino de ontem, o segundo treino do Flamengo. Então, assim, ele deve fazer algumas mudanças. O Wesley deve voltar para ser titular na lateral. O Fabrício Bruno é sacado do time para a entrada do Léo Ortiz e o goleiro Agostinho Rossi assume o gol também na Copa do Brasil. Ele ontem, na coletiva, não quis dar indícios quando ele foi perguntado sobre isso. Vem cá, havia uma proposta do Tite, havia uma promessa, na verdade, né, do Tite com o goleiro Matheus Cunha, que o Matheus Cunha era o goleiro da Copa e o Rossi o goleiro da Libertadores do Brasileiro. E aí, como é que ficou? Ele falou, vocês vão saber amanhã, 1 hora antes do jogo, que é quando sai a escalação. Realmente, a confirmação a gente só vai ter mesmo quando sair a escalação hoje. Mas ontem ele já deu indícios no treino que Agostinho Rossi deve vir como titular hoje. Surpreendeu algumas pessoas. O Felipe Luiz, ele já mostra que, cara, eu sou o técnico aqui agora e eu vou tomar as decisões que, na minha concepção, foram as melhores concepções para o Flamengo e é isso. E